Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante, este cantinho que traz um bocadinho do mundo todo até vós. Ainda não tinha trazido muito da Etiópia, hoje vamos mesmo mergulhar neste país com o António. Olá, António. Olá, Pedro. E o António vai nos falar sobre o que pode acontecer, ele temeu pela vida, quando a natureza tem outros planos para nós. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, António, um gosto de ter-te aqui. Obrigado. Não posso receber-te sem te tirar um café. Delta aqui tem uma gama que se chama Origins e tem cafés de vários pontos no mundo. E, lo and behold, tem um da Etiópia. Não sei se sabes que... não sei se isto é mito ou não, mas é de lá que vem o café. Dizem que sim, os locais orgulham-se muito disso. Aquela história, havia um pastor que estava com uma cabrita que estava a comer uns grãos quaisquer, que para ele era um bocado... Se calhar nunca tinham... Já conhecia os grãos, mas as cabritas nunca tinham comido aquilo, depois ficaram cheios de energia. E não sei se é na Etiópia que há cerimónias de café. Sim, em qualquer sítio onde tu vais na Etiópia, não chegas ao balcão e não pedes um café como cá se pede uma bica. Tu sentas-te e tens uma senhora que torra o grão de café verde à tua frente. Tu escolhes o termo da torrefação do café, ela moe o café, põe a água e serve-te o café fresquíssimo. Nunca bebi nada assim. Aquilo, para já, manda-te um boost de energia excelente para fazeres o que estiveres a fazer na Etiópia. Estás sempre bem servido. Obrigado. E depois... é muito giro porque qualquer sítio, qualquer café de beira de estrada tem o lugar específico para a cerimónia, com as tacinhas todas todas postas numa mesa onde é feito esse processo e é tudo coberto a palha. É mesmo é quase como se eles estivessem a chamar os ancestrais para virem ter com eles, percebes? Eu acho que é uma maneira tão especial de beber café, não estamos habituados a isso. E era giro, tu tinhas de tirar sempre mais tempo para beber café lá do que entrar num sítio, buscar um café to go, bora. A cena do cafezinho rapidinho não funciona. É giro e depois fazem pipocas e é espetacular. Mas eles torram o café à tua frente? Vêm os grãos verdes, não é? Que são colhidos, aquilo é colhido, o fruto vermelho é aberto, sai o grão, depois é seco e depois é torrado. Mas é torrado só no momento em que vais beber o café. Ok, fixe. É muito giro. Imagina, houve numa das partes da viagem em que fui a Danakil Depression, que é uma das zonas, aliás, a zona com a temperatura média mais elevada do mundo, e não sabia no que é que me estava a meter. Aquilo são 16 horas de jeep da cidade mais próxima e paras em sítios, em povoações que não têm edificações. Mas o que é a Danakil Depression? É um deserto na região da Afar que tem uma atividade geológica muito acesa. Tem um dos poucos lagos de lava permanentes do mundo, num vulcão que é o Ertaale, e tem uma zona com enxofre, óxido de ferro, uma data de sais que lhe dá umas cores incríveis. Aquilo é mesmo extraordinário e é super inóspito. E eu sempre tive uma atração assim por sítios inóspitos, porque uma das razões pelas quais eu viajo é eu percebi isso mais tarde, que é quebrar um bocadinho o preconceito das pessoas. Quando eu disse que ia à Etiópia, as pessoas diziam-me: vais à Etiópia, mas fazer o quê? Não há nada na Etiópia. Claro que há imensa coisa na Etiópia. Basta começar a ler. Associa aqueles à fome, não é? Exatamente, e os gajos, olha, tiveram aliás, tu vês na cultura deles hoje em dia uma data de traços que vêm dessa altura, das alturas de genocídio que também tiveram. E isso está completamente embrenhado na culinária deles. Por exemplo, há sítios onde se serve carne crua, comes com injera, que é a panqueca típica de farinha de teff que eles servem na Etiópia, que eu nunca tinha provado. Sabia que a culinária na Etiópia era incrível, mas não sabia se era boa também para o meu paladar. palato. Também tenho essa ideia, tipo uma pasta. Eu nunca fui à Etiópia, mas já comi uma vez num restaurante em Inglaterra. Deve ser fidedigno, porque pronto, eu depois de voltar, os sítios onde encontrava era por aí, era no Canadá, Inglaterra, é onde tens comunidades imigrantes que honram aquilo que têm na culinária deles. Aqui em Portugal nunca consegui encontrar. Mas não soube falar muito em comida da Tanzânia, ou do Quénia, ou do Burundi, ou do Uganda, mas ouve-se às vezes, também não é como a comida chinesa, né? Mas ouve-se às vezes o pessoal falar de comida tipo, realmente.
E aquela pasta disseste que era com farinha de quê? Teff. Teff é um cereal e aquilo cresce facilmente. Não é mandioca, não tem nada a ver. Não, é o mesmo um cereal. A mandioca é um tubérculo, o teff não. Aquilo é seco, é moído, fazem uma pasta que é fermentada e depois aquilo leva uma série de dias a fazer. Há receitas, se fores procurar, mais fáceis, que fazes na hora, mas a indigera a sério, aquilo é feito, demora dias e depois é partilhado. Aquilo é suposto comeres com a família ou com os amigos, não há pratos individuais. A primeira vez fui a um restaurante em Addis Ababa, no primeiro dia chegámos, e eu, tinha lido sobre a culinária etíope, tínhamos escapado dessa parte e cheguei a um restaurante e pedi, éramos dois e eu pedi, quer isto, vamos experimentar umas coisinhas. Pedimos para aí 3 ou 4 pratos. São bandejas de indigera para uma família. Portanto, estás a ver, era assim um banquete à nossa frente. Não comemos nem um décimo daquilo, estava cheio de vergonha. Pensar, depois associava àquela história que eles têm de fome, de crise. Pensar, estou a desperdiçar tanta comida, mas depois as senhoras do café juntaram-se à mesa, ensinaram-nos a comer aquilo como deve ser e acabaram por partilhar a refeição connosco. Pronto. E evitámos o desperdício que podia ter sido feito. Mas estava a dizer, desculpa, eles metem carne crua com isto? Há uma receita em específico que vem da altura do genocídio e da altura das lutas tribais, que é do século XX, em que para prevenir ataques do inimigo não se fazia fogo, cozinhava-se a cru. E então comia-se carne, porque era uma coisa que estava disponível, não é? Há muito gado. E é carne cortada, nem sequer é picada, nem próximo é do beef tartar, são nacos de carne grandes que molhas em berber, que é uma especiaria muito picante, uma mistura de especiarias, enrolas na indigera e comes. E que tal? Claro. É bom? Eu não sou fã de carne, agora não como carne já há um ano e tal. Mas sim, mas é uma experiência, só a experiência, sabes, é único, porque isto não há em lado nenhum. E depois desconfias sempre, na Etiópia, carne crua. Não, mas vais na onda e correu tudo bem, dessa vez não houve percalços nenhuns. Tens um pequeno detour, tens viajado muito desde que te tornaste vegetariano? É um ano e tal, sim, eu mantenho, é assim, eu tenho períodos de férias curtos, ando sempre a pensar como é que eu posso tirar a maior partido das viagens, porque é difícil com o tempo controlado, sabes, com um emprego fixo, ires um mês para um sítio. Às vezes é possível, outras vezes não, e acabo sempre por fazer o mesmo número de viagens, mas para sítios muito diversos, e não encontro especial dificuldade em comer sendo vegetariano. Aliás, na Etiópia tens muita opção vegetariana, até vegan. É muito fácil. Um amigo meu que foi comigo lá da segunda vez que fui, da segunda viagem, é vegan e foi facílimo conseguir arranjar comida. Sabes que o meu receio era... eu tenho 37 anos, tornei-me vegetariano aos 33. Acho que sou vegetariano, que se tornou vegetariano mais tarde que eu conheço. Não sei que idade é que tens. 32, pronto. Quase lá. Chegaste lá mais cedo que eu. E o meu receio era estar em situações desconfortáveis em que alguém me dava o que tinha e depois eu estar a dizer, mas eu não como carne, e como é que isso ia acontecer ou não. Desde então, estive na Argélia, estive na Tunísia, foi dando. Mas não dizem que é mais difícil. A hospitalidade depois acaba por te pôr um bocadinho em xeque. É isso mesmo, imagina que estás com uma tribo qualquer ou num sítio onde não há muita carne e eles por acaso mataram um borrego por tua casa. Sabes que nessas situações em específico eu até vou na onda, provo um bocadinho, digo sempre que não vai lá, mas provo um bocadinho, mas sempre que há a opção de não fazer, vou por aí. Pois é, porque não julgo por isso. Estás ali em contacto com uma pessoa que se calhar não compreende a tua escolha, não é? E a jogar um bocadinho ali com os ânimos, mas tem corrido sempre bem. Tu disseste há um bocadinho que foste mais uma vez à Etiópia. Então a primeira vez foste, contrariamente ao pessoal que vais para a Etiópia, só há fome lá, não há nada para ver. Ficaste lá muito tempo dessa primeira vez? Ou? Fiquei 2 semanas, fiz a parte mais central, mais turística, digamos assim, é a parte histórica, o roteiro histórico que eles chamam. Fui a Lalibela, a Gondar, que são cidades com edificações monumentais, igrejas seculares, construídas no século VI, esculpidas em rocha, que serviram uma série de peregrinos e servem ainda. Essas igrejas, curiosamente, ainda hoje estão a uso. É incrível tu chegares a uma igreja esculpida em rocha. Isto aconteceu em 2 sítios. Aconteceu em Tigray, numas igrejas que sobes umas carpas imensas para chegar lá e vês velhinhas com 80 e tal anos a subirem, a serem içadas em cordas para chegarem lá, para irem à missa. Uau. Eles são ultra-ortodoxos, não é? Portanto, muito praticantes.
e ainda vês um padre com indumentária como ele for mesmo, entras, és benzido e vês os peregrinos à porta, é extraordinário, porque é uma coisa que aqui se calhar seria um monumento fechado, completamente protegido, que o é lá também, mas está a uso para toda a gente, porque tem um peso histórico, um peso emocional tão grande, tão grande, tão grande. Aquilo basicamente esculpiram as igrejas e esculpiram aquele país, não é? Eles orgulham-se imenso da história que têm. É fascinante. Eu não tinha ideia do cristianismo ser tão prevalente na Etiópia. É interessante, quando comecei a ler sobre a Etiópia antes de ir, há uma lenda que nós conhecemos bem da história portuguesa, que é do reino de Prestes João, que é um mítico rei católico no meio dos reinos muçulmanos, e pensava-se que seria algures no Médio Oriente, na altura dos descobrimentos, e houve uma expedição portuguesa que, isto é tudo suposição, não é? Mas que supõe que esse reino seria a Etiópia. Todos os países à volta, ou a maioria dos países à volta, são muçulmanos e a Etiópia não. Desde sempre, não sempre, mas há muitos séculos, ortodoxa, e é fascinante. Eles são mesmo... Encontras muitos rastas lá? Sim, alguns. Assim, a camada mais jovem... o movimento Rastafari vem da Etiópia, não é? Sim, sim. A simbologia deles, o leão... o Haile Selassie, que foi presidente da Etiópia, é um dos ex-libris, um dos ícones dos Rastafari, e vês muitas referências, mas acho que é mais... Aliás, aquilo é a base, não é o Rastafari como nós estamos habituados a ver. É diferente, é a base, é a inspiração dos Rastafari, vem dali, e então tu vês aquilo um bocadinho cru, vês as cores, vês a simbologia, mas não Rastafari como um gajo agora imagina da loja de Jamaica. Sim. Então, vieste esta primeira vez, curtiste bué, viste essas igrejas. Foi uma surpresa para mim, mas agora que eu penso, eu já tinha uma ideia realmente, e acho que já vi algumas imagens. Há uma que é assim em cruz mesmo, esculpida num buraco na terra. Aquilo não tem estrutura nenhuma, é mesmo esculpido dentro da montanha, e é extraordinário. Já deves ter visto, de certeza. É possível. Sim. E ficaste apaixonado e depois voltaste não muito tempo depois? Voltei passado 6 meses, porque aquilo foi para mim um bocadinho unfinished business, e eu achava que tinha mesmo que ir ver a parte mais inóspita, que é de facto aquilo que me atrai. Eu disse há pouco que viajo muito com o intuito de quebrar preconceito e descobrir isso mais tarde, porque as pessoas diziam-me sempre: mas vais para aqui, vais para ali, mas isso é horrível. Mas já leste, já foste? Não. Mas porquê é que dizes que é horrível? Não é horrível. E depois, porque a minha formação é em design, eu adoro fazer fotografia e começo a fotografar, e fotografo do meu ângulo. Aliás, até hoje estou a resistir um bocadinho ao drone, porque gosto de fotografar uma coisa onde possa pôr os pés, sabes, do meu ponto de vista, onde eu possa estar com os meus pés e mostrar isso. Qualquer pessoa pode aceder a esse ponto. Não é mecânico, acaba por não ser mecânico. E acho que através da imagem, através da cultura visual, tu consegues desmistificar muita coisa, e as pessoas ficam realmente deslumbradas. Não pela qualidade das fotografias, obviamente, mas por verem que aquilo tem muito mais conteúdo do que as pessoas veem nas notícias, não é? E é um bocadinho quebrar tabus para mim próprio. E é uma das razões principais, e acho que isso é muito giro. Voltei lá a segunda vez para fazer ainda mais isso, que é ir às zonas mais inóspitas, que destaco a Danakil Depression, que é uma depressão geológica no Corno da África, que está, salvo erro, 300 e tal metros abaixo do nível do mar, sendo que a Etiópia é toda em altitude. Aquilo contrasta muito, o cenário é completamente diferente, e é o sítio da Terra com a temperatura média anual mais elevada. Mas a depressão está abaixo da linha de água do mar? Sim, 10 para baixo da linha. Calhar é isso que define uma depressão, não é? Exatamente. Okay. E é espetacular, porque para já tu tens que ir escoltado, não podes ir assim à boleia, nem existe tráfego para lá. O que tu tens lá é ícones geológicos, tipo tens um vulcão, o Ertal, que nós subimos, tens Dalol, que é Quanto uma zona... a subir? O vulcão demorámos 12 horas ida e volta a subir e a descer. Aquilo é muito rasteiro, o vulcão é muito rasteiro. Sobes em pouca altitude, mas tens que andar com muito cuidado, porque aquilo tem um lago de lava permanente e está sempre a escoar, e então há muito terreno novo que se vai formando ao longo dos anos, e as camadas de lava preta incrível parecem fibra de vidro, mas podem ter uma espessura de 2 centímetros, ou podem ter uma espessura de 1 metro. Quando estás a pisar não sabes, e há vezes em que se abate o piso e tudo mais, tens de ter mesmo muito cuidado. É interessante
a ida lá foi muito interessante porque na semana anterior tinha havido uma erupção vulcânica, aliás, uma erupção não, que isso é permanente, um tremor de terra que abateu parte da cratera. E o caminho que normalmente se fazia com os grupos para subir deixou de ser possível fazer. E então fomos com um guia, éramos um grupo de 6. Conheceram lá, foste uma agência e depois ela. És obrigado a ir escoltado, convém ires com uma agência, falares com alguém. Eles têm que fazer um contrato de escolta com a polícia etíope, os militares, o exército etíope. E dentro da zona do vulcão tens que ser acompanhado por tribos locais, porque aquilo é terreno tribal. E então tens mesmo que ir com uma escolta de um lado, uma escolta do outro. E nós fomos em Addis Ababa negociar o preço. Vimos uma série de agências e chegámos ao pé deles. E tal, $600 por pessoa. Aquilo eram 4 dias. Mas isso é um bocado caro. Vamos lá mostrar a nossa carinha e ver se eles gostam, nos acham piada. Vamos tentar baixar. E conseguimos baixar para metade. Foi um sonho. Correu super bem. E lá fomos nós. Pronto, nem sabíamos bem o que é que havíamos de esperar. Quando chegamos, voamos para Mekelle, que é a capital de Tigray, onde está a haver agora a guerra civil. Infelizmente. E entramos no Jeep e eles, agora só paramos daqui a 16 horas. Porque temos que percorrer deserto, não sei o que mais. Estão a construir uma estrada por causa do comércio de sal, porque há minas de sal. O comércio é feito com a minagem na depressão, é feita pelos trabalhadores locais que depois viajam a caravanas de camelo para essa cidade, demoram 2 semanas e depois voltam. A vida deles é esta e passa de geração em geração. Okay. Então, como não havia estrada na altura, estavam a iniciar a construção de uma estrada. 16 horas de Jeep é dose, mas é inacreditável, porque o cenário vai mudando, o calor vai aumentando, sabes, e estás ali no meio do nada com um Jeep de escolta militar atrás, porque, pronto, não sabe, aquilo é próximo da fronteira com a Eritreia, na altura ainda havia conflito, e um bocado com o coração nas mãos, mas vai estar tão perto de um exponencial máximo da mãe natureza que é incrível. Tu subiste o Fuego agora há pouco tempo na Guatemala, não foi? Sim, já foi há 3 anos. Pensava que tinha sido há pouco tempo. E é extraordinário. Tu estás ali a veres um bocado do interior da terra aqui fora, sabes? Aquele calor, aquela luz da lava, aquela incandescência, isso tudo é incrível. E só o estares a antecipar isso vale a pena. E depois dormes ao relento, obviamente, porque não há nada. Tu chegas lá, éramos um grupo, éramos 6, 3 jipes, mais o da escolta, levas um cozinheiro atrás. Levas um guia, é incrível porque os gajos tomam conta da tua vida toda e são impecáveis, são super divertidos. Parávamos no meio da estrada para dançar música etíope, que é super característica, e eles ensinarem-nos os movimentos deles com os ombros e tal, divertimos-nos muito. $300, 4 dias assim é fixe porque há algum conforto, mas ao mesmo tempo alta aventura também, não é? Eles fazem omeletes sem ovos, sabes? E é muito bom ver isso. Quando eu digo conforto, é ter de facto teres um cozinheiro, por exemplo. Sim. Não há nada, não há sítio nenhum onde tu possas comer, não existe qualquer estrutura. Tu dormes numas camas de rede no chão e pronto. É ali que dormes, não há casa de banho, não há nada. É incrível. Havia uma equipa da National Geographic com tendas montadas lá perto a fazer um documentário que deve estar para aí no Netflix. Agora, a esta hora, já passaram 3 anos. É extraordinário. Depois, há uma zona que para mim é inacreditável, que é a zona de Alol, que é uma zona em que tens vários cristais de ferro, vários cristais de cobre, enxofre, e aquilo forma uma mancha colorida extraordinária que é mutável. Tivemos imensa sorte na altura em que lá fomos, que aquilo estava mais ou menos no dobro do tamanho. E em Alol tu aproximas-te e começas a sentir um pivete em enxofre intenso. Aquilo tem a ver com a geologia do local, é super interessante, e começas a ver uns fumos. E entras e é uma extensão de cor, de cristais, de cor. Aquilo tu olhas de perto. Eu acho que vi isso no teu perfil, tu tens isso? Tenho, a minha foto de perfil é essa no WhatsApp. É extraordinário. Eu tenho isso como fundo de telemóvel ainda hoje, porque eu olho para aquilo e eu não sei o que é que me transmite, mas é o teres ido a um sítio tão longínquo, ver uma coisa que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. É indescritível, acho que as pessoas têm que ir lá. E desde então, desde que voltei, estou a planear voltar. Okay. Mas entretanto ainda não se proporcionou. Mas é extraordinário, é uma coisa mesmo incrível. Depois estás ali, 9 da manhã, saíste, arrancaste cedo, porque aquilo, o calor é à série. 9 da manhã, começa a bater o sol, tal, 50 graus. 50 graus, literalmente. Literalmente 50 graus. Depois avanças e estás sempre no meio do nada, não há estradas, ali não há nada.
avanças e temos que fazer um detour para ir à zona onde mora a tribo local, ou ao hub deles, perguntar ao chefe se autoriza a nossa ida para o vulcão. E aquilo, bem, tu ficas no carro, o condutor sai, o guia sai, vão falar com eles e tal. Aquilo parece um bocadinho, sabes, os filmes da máfia, tu vês os gajos a falarem e tal, aponta para aqui, aponta para ali, olha para nós e tal. Sim, ok, dá aval positivo, lá vamos nós. Chegas ao base camp, em que eles montam umas tendas, em que não dormes, aquilo são tendas de apoio para a cozinha e tudo mais. Lembra-me a minha altura nos escuteiros, lembrei-me muito disso, que eu fui escuteiro, então foi muito reviver o passado. E fazes-te ao caminho antes do pôr do sol, fazes-te ao caminho para apanhares ainda um bocadinho de luz para avançares o mais possível. E aquilo, apesar de não ser em altura, é extenuante, porque eu estava-te a contar do tipo de terreno, é difícil, não estás sempre seguro de onde é que vais pisar, então convém que o guia vá à frente, testar o terreno e tu sigas literalmente as pegadas porque dele. Fica poroso, logo mais frágil. Aquilo é muito poroso, se tu partires aquilo ou se vires aquilo quebrado, aquilo parece fibra de vidro. Mas é muito, muito poroso. E então, facilmente, se aquilo tiver uma espessura relativamente pequena, com o peso de uma pessoa, aquilo abate. E começas a subir, a subir, a subir. E ele já nos tinha falado da parte do terremoto que abateu parte do caminho. Não seria possível. Havia uma coisa boa nisso, que era o lago aumentou de tamanho, quase que duplicou. Mas tinha que dar uma volta completamente diferente. Então, o que era suposto serem umas 3 ou 4 horas a subir, um descanso no chão, íamos supostamente dormir umas 2 ou 3 horas para fazer tempo para o nascer do sol, para depois ires à cratera onde está a lava a correr, ver o nascer do sol, porque isso, pronto, é aquela velha história de em viagem, quem é que nunca foi ver o nascer do sol em algum lado, porque é mítico sempre. E essa parte não aconteceu porque o guia teve que testar o caminho. Foi a primeira vez que houve um grupo que fez esse hike depois do terremoto, e então era basicamente tudo terreno novo. E ele começou a perceber que aquilo era um bocadinho instável, não conhecia o caminho e tal. Começou a dizer: bem, esperem aqui, eu já volto. E então avançava 1 quilómetro, voltava para trás, dizia: afinal por aqui não dá, vou testar outro caminho. E nós à espera: bem, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Continuava, pá, aí 500 metros, e ele: bem, agora vou testar por ali, sempre a seguir aquela luz ténue da lava no horizonte, que parecia que estava em todo lado. Na realidade não estava, mas aquilo, noite já profunda, tudo escuro, e depois tinhas o glow da lava no horizonte, e parecia que era fácil e que era perto, mas nunca era. Havia sempre um obstáculo. Houve uma colega nossa de grupo, uma senhora canadiana, que teve o azar de pisar uma parte que era pouco resistente e ficou enterrada até à virilha, cortada, porque aquilo é mesmo fibra de vidro. Ela enfiou a perna toda, pimba, para um buraco. Oh. Bem, nós tínhamos as tribos locais e tínhamos, salvo erro, 2 ou 3 guias de tribo local, e tínhamos 2 militares do exército que estavam connosco, e havia um camelo para carregar água, essas coisas todas, se fosse necessário. E a senhora veio para baixo de camelo imediatamente para ser. Eu não sei se ela teve que ser suturada ou não, mas quando cheguei estava toda cheia de pensos e não sei o quê. Bem, deve ter ficado. Ainda por cima, vai tão longe para ver uma coisa incrível, acaba por não ver. Coitada. Nós continuámos. Depois de ver aquilo, ainda fiquei. Foi a parte em que tu temeste pelo vídeo, quando não sabias? Sempre, tu estás sempre. Porque qualquer passo que tu dês pode ser em falso, e depois de veres aquilo ficas tipo: aí bem, o que é que vai acontecer? E tu vês o guia que está lá para te guiar e depois não sabe nada. Sabe, ele tem experiência, mas aquilo era novo para ele também, sabes? E então estás a confiar a tua vida num sítio tão inóspito em que tu já vês o elemento da escolta militar, escolta tribal. Estás num vulcão, houve um terremoto a semana passada, quem é de garante que não vai haver outro e não vai bater mais? Estás sempre ali, estás a ver, e é uma coisa absolutamente incontrolável, porque é a mãe natureza, e é num expoente máximo que é lava. Aquilo, bem, morres, não há nada a fazer. E epá, é incrível. Quando tu chegas à cratera, à base da cratera, estás a, sei lá, pá, aí 50 metros da lava, é pertíssimo, e aquilo a jorrar de todo o lado e de lado nenhum, num lago incrível, a escoar pelos lados, e tu nem sabes se estás num sítio estável, se não estás, ninguém sabe. Estás ali a apreciar aquilo, mas parece que estás noutro patamar, parece que sei lá, que transbordaste para outra realidade, porque é uma coisa tão surreal, que é inacreditável, só viste mesmo. É muito, muito bom. Só respiras de alívio quando desces e quando estás a pisar areia, já vês o vulcão lá ao fundo.
sabes? Quando já passou aquilo até tudo. lá estás sempre em tensão. É uma tensão constante, mas vale muito, muito, muito a pena. E eu geralmente não me ponho muito a jeito porque eu gosto de correr riscos, mas comedidamente. Mas quando estou na situação, bora em frente, bora. E eu sabia, não vou sair daqui sem ver a lava. Tenho que ir em frente e tenho que fazer isto e tenho que ir longe e tenho que pisar onde tiver que pisar. E isso é sempre muito mais recompensador do que te absteres e não acabares por não fazer as coisas. E é extraordinário. Sim, é um sítio muito incrível. Quando estavas a dizer há um bocado, quem tem o coração nas mãos, ao menos sabe que ele está a bater e que está vivo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, espetacular, muito obrigado por esta. Foi a primeira vez que tivemos aqui alguém a falar a fundo da Etiópia. E daqui a umas semanas ele vai-nos falar aqui, o António, da Coreia do Norte. Que eu acho que nunca tivemos ninguém a falar da Coreia do Norte. Pelo menos não assim com um episódio a fundo. O António tem o nome no Instagram mais fixe de todos até agora, porque ele chama-se António Avelar, e então o Instagram dele é El Travelar, não é? É, exatamente. Que é uma excelente. Nasceu na Etiópia. Nasceu na Etiópia, pá, é muito bem pensado. Portanto, sigam-no no Instagram. Vão lá ver estas imagens todas que eu também já vi, que são absolutamente fascinantes e fazem uma pessoa realmente querer estar vivo mais uns tempos para poder mergulhar metaforicamente nestas belezas. António, muito obrigado. Eu é que agradeço, obrigado. Quanto a nós, se gostam da Metamorfose, podem apoiar em vários gradientes. Um deles é mais básico, é deixar aquele likezito. Outro é subscrever o canal, que também não custa nada. E depois, a seguir, podem tornar-se patronos por uns meros 2€ por mês em patreon.com/Metamorfose Ambulante. Podem comprar os meus livros. Há um de Portugal sobre uma viagem de Portugal a Singapura por terra, Portugal à África sobre bicicleta, de Panamá ao México à boleia, tudo em daquiali.com. E finalmente podem seguir as minhas próprias aventuras em Pedro on the Road. Até para a semana e António, até para a próxima. Até breve. Obrigado.